Notícias chocantes vindas do Irã. As negociações estão sendo reiniciadas, mas as pessoas que estão conduzindo as negociações estão sendo substituídas lentamente. A Guarda Revolucionária Islâmica amplia seu poder. Khalif Baf, o cara que estava liderando a última delegação de negociações para o Paquistão, foi forçado a deixar seu cargo na equipe de negociações. E enquanto tudo isso acontece, o poder de fogo dos Estados Unidos no Oriente Médio atingiu níveis recordes. Um terceiro porta-aviões agora chegou oficialmente à região, conforme confirmado pelo Comando Central. Então vamos falar sobre tudo isso. Começando pela principal notícia. Há poucos dias, mencionamos relatos de que a Guarda Revolucionária Islâmica colocou negociadores em prisão domiciliar. Isso incluiu nomes como Khalif Baf, que é o presidente do parlamento e chefe da equipe de negociação, o presidente iraniano Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi. Bem, adivinhem só. Parece que temos mais informações relacionadas a essas prisões domiciliares. Agora há relatos de que o principal negociador foi forçado a deixar seu cargo de principal negociador. Agora, é importante esclarecer isso. Ele também é o presidente do parlamento no Irã e não foi forçado a deixar esse cargo. Mas além dessa responsabilidade, ele também era, de certa forma, o líder de fato de uma das facções dentro do Irã. Por isso, ele liderava as negociações com o vice-presidente J.D. Vance. Agora, parece que foi forçado a deixar o cargo. Acredita-se que isso ocorreu porque ele tentou incluir a questão nuclear nas conversas com Washington durante sua visita ao Paquistão, há cerca de 2 semanas. Por isso, a Guarda Revolucionária e seus comandantes se irritaram e ele teve que renunciar. Agora, há alguns rumores sobre figuras linha dura que poderiam substituí-lo nesse cargo. Essa pessoa pode ser alguém que o criticou publicamente da última vez. O nome desse cara é Saed Zalili. Para alguns, esse nome soa familiar porque mencionamos essa pessoa quando a Guerra Civil Iraniana veio à tona e a Guarda Revolucionária discutiu publicamente com negociadores no Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou publicamente que o Estreito de Hormuz está totalmente aberto. Isso aconteceu há alguns dias. E logo depois desse tweet, logo depois dessa declaração, tivemos a Guarda Revolucionária basicamente dizendo: olha, aquele idiota não controla o Estreito. É a Guarda Revolucionária que controla o Estreito de Hormuz. E adivinha só, segundo a Guarda Revolucionária, o Estreito de Hormuz está fechado. Enquanto tudo isso acontecia, esse cara, Said Larizi, que está do lado da Guarda Revolucionária, disse publicamente que, se o líder supremo apoia os negociadores, ele precisa vir a público e dizer isso. Senão, os soldados da Guarda Revolucionária lidará com esses golpistas. Ele estava chamando os negociadores de golpistas e estava usando esses nomes na frente do público. O curioso é que aquele tweet em que chamou todos de golpista foi apagado rapidamente. Talvez em até 1 hora após ser postado. Mas parece que a mensagem ou o sentimento dentro do Irã não desapareceu. Havia muitos apoiadores do regime islâmico que odiavam as negociações e vimos eles saírem às ruas. Depois, soubemos que os negociadores foram colocados em prisão domiciliar. E agora parece que o cara que era contra as negociações desde o início pode se tornar parte da equipe de negociação e pode até se tornar o líder da equipe de negociação, representando o Irã. Isso não é um bom sinal para as negociações futuras, mas ainda há uma boa notícia nisso tudo. Hoje recebemos notícias de que as negociações estão sendo retomadas lentamente. Após 2 dias de pausa, 2 dias basicamente do Irã tentando descobrir quem realmente controla o país, parece que algumas pessoas estão voando para o Paquistão neste momento, enquanto eu gravo isso. E o objetivo desse voo, provavelmente, é discutir qual seria o próximo passo. Antes de falarmos das atualizações, vou contar o que está acontecendo com o líder supremo, que não foi visto ou ouvido desde o início da guerra. É muito provável que ele tenha se ferido no primeiro ataque que matou o pai dele, Ali Khamenei. Mas desde então, sabemos que ele está vivo. Sabemos que ele foi eleito líder supremo pelas pessoas que o pai dele colocou no poder. E agora, parece que ninguém sabe onde ele está. Bem, de acordo com um novo relatório do New York Times, parece que os ferimentos de Khamenei são muito mais graves do que foi relatado anteriormente. Uma das pernas dele foi tão gravemente ferida que já passou por 3 cirurgias só nos últimos 2 meses. E apesar dessas cirurgias, parece muito provável que ele vai precisar de uma prótese. Interessante que o pai dele também tinha braço protético. O braço dele foi arrancado em um atentado à bomba cometido por pessoas contrárias ao regime contra Ali Khamenei, quando era presidente do Irã, antes de se tornar líder supremo.
E parece que agora o filho também vai ter que lidar com algum tipo de prótese na perna. Seguindo em frente, a reportagem também informa que o rosto e os lábios dele estão gravemente queimados. Isso pode indicar que ele terá dificuldade para falar pelo resto da vida e provavelmente precisará de cirurgia plástica antes de aparecer diante das câmeras. Falando em câmeras, o acesso ao líder supremo também está extremamente restrito neste momento, principalmente disponível apenas para sua equipe médica e, é claro, para seu círculo íntimo. Isso ocorre principalmente porque o Irã não quer que outros, especialmente fontes israelenses, descubram onde ele está se recuperando. Agora, sabemos por esse relatório que o presidente do Irã, que é um cirurgião treinado, e eu acho que ele é um cirurgião cardíaco treinado. Bem, o presidente faz parte da equipe médica que está cuidando do líder supremo, junto com o ministro da Saúde do país. Fora desse círculo, ninguém pode visitar o líder supremo onde ele estiver. Agora, falando sobre esse círculo interno, esse é na verdade uma posição muito importante, ou acho que uma organização importante. Infelizmente, comandantes seniores da Guarda Revolucionária integram esse círculo interno e aconselham o líder supremo diariamente. Agora, qualquer outra pessoa que queira falar com o líder supremo não pode nem mandar mensagem de texto ou e-mail para ele, porque os iranianos têm muito medo de que meios eletrônicos sejam rastreados. Então, qualquer pessoa, se quiser alguma informação, ou se quiser algum conselho, ou que alguma decisão seja tomada, precisa escrever um bilhete à mão, entregar para um mensageiro que vai de moto até o líder supremo, e depois ele traz de volta um bilhete escrito à mão, basicamente com a resposta que o líder supremo deu. Então, o Irã basicamente está funcionando como se fosse o século XIX. O relatório afirma que o líder supremo está com a mente sã e pode tomar decisões mesmo ferido fisicamente. Fisicamente, ele tem mobilidade limitada, mas ainda lidera o país mentalmente. Porém, não decide sozinho, pois depende do círculo interno. Ele age como diretor de um conselho, cujo círculo interno é formado por diretores que o aconselham. Porém, todos têm direito a voto. E uma vez que eles votam unanimemente sobre qualquer questão, então uma decisão é tomada e enviada para as pessoas que estão esperando por essa decisão. Presumo que, com as negociações retomadas, o líder supremo possa estar envolvido ou os negociadores tenham limites que não podem ultrapassar. Ou seja, mesmo que o líder supremo autorize as negociações, ele alerta: não discutam o Estreito de Hormuz ou não cedam sobre o urânio. Claro, não sabemos os detalhes. Só estou especulando. Mas à medida que as negociações avançarem, vamos descobrir quais são os limites do Irã. E podemos presumir que esses limites vêm diretamente do líder supremo. Então agora vamos falar sobre as atualizações que temos em relação às negociações. O ministro das Relações Exteriores do Irã está indo ao Paquistão nesta manhã de sexta-feira enquanto gravo isso. Agora, antes de entrarmos em todos os detalhes, só um lembrete rápido para todos clicarem no botão de inscrever-se aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda e nos permite continuar fazendo esse conteúdo que vocês gostam e acham educativo. Agora vamos às atualizações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deve chegar a Islamabad esta noite com uma pequena delegação. Essas informações vêm de fontes paquistanesas e iranianas. Mediadores paquistaneses aguardam uma segunda rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, mas não sabem quando isso ocorrerá. Ou seja, essa viagem que o ministro das Relações Exteriores do Irã está fazendo agora não inclui o encontro dele com os Estados Unidos. Ele só está se reunindo com paquistaneses e mais 2 outros países que podem surpreender vocês. Eu mesmo fiquei surpreso ao ver. Aqui está a declaração do ministro das Relações Exteriores, Araghchi, iniciando nossa viagem oportuna por Islamabad, Mascate e Moscou. Mascate é hoje a capital de Omã, país que mediou antes da guerra começar. Omã sempre esteve próximo do Irã. Por isso, os Estados Unidos não os usaram mais como mediadores, pois suspeito que Omã teve papel no fracasso das negociações. Mas, ainda assim, é interessante que agora ele esteja indo para Omã e para a Rússia. Então, vamos analisar por que isso pode estar acontecendo. Agora, é claro, publicamente, ele diz que é apenas por questões regionais. Não vamos falar sobre os Estados Unidos. Pelo menos essa é a mensagem que ele está tentando passar ao não mencionar os Estados Unidos nesse tweet. Agora, é claro, eu imagino que todo mundo consegue entender por que ele está indo para o Paquistão. O Paquistão é o principal mediador nas negociações que estão em andamento. Agora, a questão da Rússia é interessante. Se fôssemos especular, provavelmente poderíamos dizer que a Rússia é o principal aliado.
Em 2015, quando o JCPO foi assinado com o Irã, o acordo nuclear, o país tinha um pouco de urânio enriquecido, que entregou à Rússia como parte do acordo. Então, eles se livraram desse urânio. E ao se livrar, eles simplesmente entregaram para a Rússia, que já tem capacidade de enriquecimento. Não é um grande problema a Rússia receber mais urânio enriquecido. Faz sentido essa questão. Isso não significa necessariamente que ele vai lá para discutir o estoque de urânio. Pode ser por outro motivo. Se considerarmos que o Irã busca um acordo nuclear, faz sentido o ministro das Relações Exteriores iraniano ir à Rússia para discutir a logística após a assinatura do acordo. Também pode servir para saber que apoio a Rússia dará se o cessar-fogo fracassar. Ou pode ser porque ele quer saber se a Rússia está disposta a fornecer algum tipo de garantia, caso haja um acordo de paz de longo prazo. Assim como a Ucrânia, o Irã provavelmente busca garantias de outras superpotências ou potências nucleares mundiais. Assim, o Irã teria mais confiança de que a guerra não recomeçaria logo após um acordo de paz. Agora, Omã é interessante porque participou das negociações antes da guerra. Mas duvido que esse seja o motivo de ele ir para lá agora. Não acho que os Estados Unidos vão concordar que Omã seja mediador novamente por causa de tudo que Omã já disse no passado. Eles têm sido muito anti-Estados Unidos e pró-Irã desde o início da guerra, chegando a mentir descaradamente sobre o que era discutido nas negociações. O ministro das Relações Exteriores de Omã, envolvido nas negociações pré-guerra, afirmou publicamente que o Irã concordou em abrir mão de seu estoque nuclear. Então, para ele, não faz sentido por que os Estados Unidos começaram essa guerra, quando, na realidade, isso simplesmente não era verdade. O chefe da AIEA, Agência Nuclear da ONU, e participante das negociações, afirmou publicamente que estava presente e que o Irã recusou abrir mão do urânio enriquecido. Então, para mim pessoalmente, simplesmente não fazia sentido porque Omã estava inventando coisas para apoiar o Irã. Mas por causa disso, acho que é bem fácil supor que os Estados Unidos não iriam querer que Omã fosse novamente um negociador ou mediador nessas negociações. Outra coisa importante sobre Omã é que o país também faz fronteira com o Estreito de Hormuz. Há uma via marítima que se sobrepõe ao estreito. E em declarações anteriores, o Irã disse publicamente que quer controle conjunto do estreito com Omã, porque Omã está do outro lado do estreito. De um lado temos o Irã, de outro lado estão as fronteiras de Omã. Imagino que o Irã busque um acordo para controlar o Estreito de Hormuz. Novamente, é improvável que a comunidade internacional conceda soberania do estreito ao Irã. Mas eu acho que o Irã realmente quer é tentar negociar algo em que eles digam: olha, estamos dispostos a abrir mão da nossa reivindicação sobre o Estreito de Hormuz, se vocês nos derem X nas negociações ou se nos derem Y. Talvez queiram mais alívio das sanções ou dinheiro para reconstruir. Não sei, mas buscam fortalecer sua posição nas negociações. O ministro das Relações Exteriores do Irã visita 3 países e, enquanto gravo, está no ar agora, no meio do caminho para o Paquistão. E enquanto eu gravava a sessão anterior, recebemos novos relatos da Axios, dizendo que 2 oficiais dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, enviados especiais, devem viajar para o Paquistão nos próximos dias. Agora, mesmo que eles embarquem no avião imediatamente, ainda leva 16 horas para chegar ao Paquistão. Então eu duvido que eles consigam se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Irã enquanto ele estiver lá, porque é improvável que ele passe a noite. Eu imagino que ele vai ficar lá por algumas horas, conversar com os mediadores paquistaneses e seguir viagem. O fato de irem ao Paquistão pode indicar que o ministro das Relações Exteriores do Irã traz uma mensagem sobre o momento das próximas negociações. Só o tempo dirá qual é essa informação, mas provavelmente são boas notícias de que as negociações estão sendo retomadas por ambas as partes. Enquanto isso, o 3º porta-aviões chegou ao Oriente Médio, confirmado pelo Comando Central dos Estados Unidos. Pela primeira vez desde 2003, desde a Guerra do Iraque, 3 porta-aviões estão operando no Oriente Médio ao mesmo tempo, acompanhados por seus grupos aéreos embarcados: o USS Abraham Lincoln, o USS Gerald R. Ford e o USS George W. Bush. Ao todo, isso inclui mais de 200 aeronaves e 15 mil marinheiros e fuzileiros navais. Agora, aqui no mapa, você pode ver a localização dos 3 porta-aviões. Temos um no Mar Vermelho. Temos um no Mar da Arábia, bem na saída do Golfo de Luan. É lá que está o bloqueio. E então temos um no Oceano Índico, provavelmente seguindo para o Mar da Arábia. Agora o bloqueio dos Estados Unidos continua forte.
O poder de fogo local cresce diariamente e só esta manhã o presidente Dan Kane confirmou que 34 navios encontraram o bloqueio dos Estados Unidos e deram meia volta porque não quiseram arriscar. Aqui estão mais detalhes. Primeiro, como mencionei, o Comando Central dos Estados Unidos segue com um bloqueio rigoroso em todos os portos. Estamos aplicando o bloqueio de forma geral contra qualquer navio de qualquer nacionalidade que esteja transitando para ou a partir de um porto ou território iraniano. Estamos monitorando de perto embarcações de interesse que estão indo em direção ao Irã e aquelas que estão saindo do Irã e que estavam fora da área de bloqueio quando esse bloqueio foi ordenado. E como todos viram neste último fim de semana, estamos preparados e posicionados para interceptá-los. Até esta manhã, 34 navios encontraram o bloqueio dos Estados Unidos e tomaram a decisão sábia de voltar. Um navio não fez isso, e esse navio foi o navio motor Tuska. O navio Tuska, citado pelo general, agora está sob controle dos Estados Unidos. Outro ponto negativo do bloqueio ao Irã é que seus reservatórios de petróleo estão ficando cheios. Eles não conseguem exportar e não querem fechar os campos. Eles querem mantê-los abertos o máximo possível, mas a capacidade limitada do Irã está se esgotando rápido. Por isso, para se preparar para o futuro, o Irã está reativando navios petroleiros fora de operação. Agora, eles querem usá-los como depósitos flutuantes, não mais para transportar petróleo. Eles vão enchê-los e deixá-los parados no porto ou no Golfo Pérsico, armazenando petróleo que não pode ser exportado devido ao bloqueio dos Estados Unidos. O motivo, como já dissemos antes, é que o Irã não quer fechar seus poços de petróleo devido às consequências de longo prazo. Se a infraestrutura ao redor do campo de petróleo for muito antiga, será impossível reativar os campos sem investir bilhões em novos equipamentos. Ou, supondo que consigam reativar, ainda assim perderão cerca de 5 a 10% da capacidade de perfuração, devido ao ciclo de desligamento. E isso significa que o Irã quer negociar algum tipo de acordo muito antes que seus reservatórios fiquem cheios. E ainda há outro motivo pelo qual o bloqueio está causando tanto prejuízo. A Guarda Revolucionária Islâmica financia suas atividades com receita do petróleo. Basicamente pagar soldados, quem faz barreiras e membros do Basij usados como milícia local pela Guarda Revolucionária Islâmica. Se esse dinheiro do petróleo não voltar logo, bem, a lealdade dos soldados deles vai começar a ruir. Isso é algo que o regime iraniano não pode permitir, especialmente após o ocorrido em janeiro. Agora, falando sobre os protestos que acabaram de acontecer, parece que as execuções dentro do Irã ainda continuam. Só nesta semana, o Irã executou um estudante de 24 anos que participou do protesto em janeiro. O Irã o acusou de incendiar um prédio, mas ele negou a acusação. Nunca teve um julgamento justo e foi rapidamente executado. Além disso, eles também executaram um ex-funcionário da energia atômica do Irã. Essa é a agência nuclear que administra as instalações de enriquecimento do Irã. Segundo o Irã, ele espionava para Israel. Ele negou as acusações, mas nunca teve um julgamento justo. O Irã está rapidamente cumprindo as sentenças de morte emitidas pelo judiciário, sem analisar todas as evidências. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só. É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece para você, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.